Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Seguimos aqui, né, mais uma semana com os estudos à distância, tentando explicar para vocês, tentando auxiliá-los da melhor forma possível. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer problema que vocês tiverem em relação ao conteúdo, podem me chamar, podem me perguntar. Como eu disse, como eu sempre repito, eu estou aqui para tentar ajudá-los, tá? Eu só gostaria de expor um pouquinho para vocês a questão de estar colocando o conteúdo em slide. É porque me dá uma certa angústia de pensar em mostrar só meu rosto. Eu odeio câmera, eu odeio ser o centro das atenções. Eu amo dar aula, eu amo a minha profissão, mas eu não gosto de ser o centro das atenções quando se trata de uma câmera. Então, eu coloco os slides para imaginar que vocês vão estar prestando mais atenção neles, ao invés de prestar mais atenção em mim, no meu rosto aqui, nesse pedacinho aqui do, do computador, tá? O conteúdo que eu vou estar iniciando com vocês agora é o modernismo em Portugal, tá? Não dá para falar da literatura brasileira sem antes recorrer ao que acontecia na Europa, né? A literatura brasileira, ela acabava acompanhando toda a literatura europeia. Todos os moldes da literatura brasileira foram construídos a partir da literatura europeia e do que acontecia na Europa e em Portugal na época, tá? Então, na época do modernismo, também não é diferente. Quando eu for trabalhar a primeira geração modernista com vocês, eu vou estar expondo melhor isso. Os modernistas da primeira geração, eles quiseram revolucionar. Eles quiseram mostrar que o Brasil poderia ter uma literatura independente da Europa, mas isso caiu a esmo, eles não conseguiram levar isso à frente, porque não dava para se distanciar de uma cultura que já foi enraizada, né? Então, vamos lá. O modernismo, ele representa a ruptura com os padrões e a inovação. Por quê? Só lembrando que a última escola literária que a gente trabalhou foi o simbolismo. Só que o simbolismo, ele não foi tão forte na Europa. O parnasianismo que ganhou mais vezes, tanto na Europa quanto no Brasil em geral. Então, os modernistas, eles vieram para representar uma ruptura com esses padrões, para representar uma inovação a esses padrões. Então, a escola literária modernista, ela surge no início do século XX, após o pré-modernismo, que é o que vocês estudaram na semana anterior, num período conturbado. Por que é um período conturbado? Porque o modernismo, ele surgiu num período que permeia a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse modernismo em Portugal. Então, ele surgiu num período de muita incerteza na vida dos europeus, na vida dos portugueses, né? Ele foi um movimento artístico que trouxe uma nova forma de produzir e consumir a arte e suas várias facetas, justamente por causa de ser essa época, justamente por causa de ser esse período conturbado. Além deles buscarem uma ruptura com uma escola literária que só valorizava o belo, só valorizava a arte pela arte, eles estavam vivendo uma fase muito complicada, uma fase muito difícil, né? Que foi o período entre as duas guerras mundiais. Nessa mesma altura, quando surgiu o modernismo, surgia também a teoria da relatividade de Einstein e a psicanálise de Freud, bem como transformações tecnológicas, que é a eletricidade, o telefone, o avião, o cinema. Então, o modernismo ele surgiu numa época de muita inovação, numa época em que tudo era novo, numa época em que Portugal estava passando por um momento complicado, um momento conturbado, né? Todas essas situações, a questão do pós-guerra, a questão das novas teorias que surgiram, tudo isso influenciou os pensamentos da época e, consequentemente, o estilo desse novo movimento literário. Lembrando lá das vanguardas, né? O que o futurismo pregava? O futurismo pregava a velocidade. Aí vem o quê? Vem o avião, vem a eletricidade, vem o telefone. Essa escola literária teve o seu surgimento em um período político e social bem conturbado em Portugal, e ela é dividida em 3 gerações.
que são gerações que levam nomes diferentes das gerações aqui do Brasil. Lá em Portugal, a primeira geração é o orfismo, a segunda é o presencismo e a última é o neorrealismo, que seria um novo realismo, né? A questão de trazer a realidade para a literatura. Representado por grandes nomes como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Branquinho da Fonseca, Alves Redol e José Régio, o modernismo português nasceu com 3 fortes e principais características: a revolução, a inovação e a ousadia. Essas 3 características aqui também são próprias do modernismo brasileiro, tá? A revolução, a inovação e a ousadia. Revolução nas artes em geral, inovação nas artes em geral e ousadia. Os modernistas pregavam que a literatura, que as artes, elas deveriam ser ousadas, elas deveriam sair daquilo que se esperava que as artes em si pregassem, tá? As principais características do modernismo português em geral: distanciamento do sentimentalismo. Eles não pregavam sentimentalismo, eles não queriam que as obras deles fossem movidas a sentimento. Espírito dinâmico, acompanhando as transformações tecnológicas, então eles pregavam a questão da tecnologia dentro da arte. Espírito crítico e questionador, também voltado para criticar e questionar a época em que eles estavam vivendo. Uma linguagem cotidiana, eles pregavam a questão de escrever como se falava, de não ter uma linguagem diferente na escrita daquela que a gente fala, tá? Oposição às normas numa atitude considerada anárquica, eles não queriam se prender às normas, eles não queriam se prender às regras. Originalidade e excentricidade. Eles não eram só originais, eles eram tão apegados à questão de ser originais, de serem inovadores, de trazerem uma arte nova, que eles chegavam a ser até excêntricos, exagerados nessa originalidade. Ruptura com o passado numa atitude inovadora. Eles queriam uma arte que não tivesse nada comparado a ela até então. Essa era a proposta dos modernistas, inclusive dos modernistas brasileiros também, tá? O orfismo, que é a primeira geração modernista portuguesa, foi a primeira geração artística do modernismo em Portugal. Seu surgimento ocorre com o lançamento da primeira publicação da revista Orfeu. Então, assim, aqui no Brasil, eles publicavam obras. Lá em Portugal, surgiu uma revista, a revista chamada Orfeu. Por isso o nome Orfismo, da primeira geração. Foi no ano de 1915 e marca também o início do modernismo português. As principais características do orfismo são o cosmopolitismo, que é a questão de que o cidadão ele deve se portar como tal, ele deve ter princípios, ele deve ter boas atitudes, né? Lembrando que foi uma escola literária no pós-guerra, né? Então eles pregavam o cosmopolitismo, que o cidadão ele tem que ter princípios, ele tem que ser bom, ele tem que ser alguém exemplo diante da sociedade, né? A presença de críticas sobre as classes mais altas da sociedade, porque os parnasianos pertenciam às classes mais altas, então eles criticavam os parnasianos e criticavam os comportamentos da sociedade da época. O domínio da metafísica, lembrando que surgiu nessa mesma época quem? O estudo da psicanálise, o estudo de Freud, o que vai além da física, o que vai além do conhecimento das coisas, do conhecimento físico. Então, é a questão da filosofia, é a questão da psicanálise, é algo que vai além da essência das coisas, tá? Presença do mistério. O mistério por quê? É uma realidade, é uma escola que prezava pela realidade. Então, a realidade em si é um mistério. Presença da idolatria da poesia. Eles idolatravam a poesia, para eles a poesia era o máximo da arte. O desajuste social e cultural. Eles não se sentiam presos a nenhuma sociedade, a nenhuma arte até então vigente. O presencismo, que é a segunda geração artística do modernismo em Portugal, assim como na geração de Orfeu, seu surgimento também foi através do lançamento de uma revista, no ano de 1927. Então, ó,
O Orfismo ele durou 12 anos, mais ou menos, né? A revista era chamada de Presença, por isso, presencismo. As principais características do presencismo são: aqui já não tem mais a idolatria da poesia, aqui já entra também os romances, críticas literárias e contos. Noção da produção da arte pela arte. A arte tem que ser valorizada como tal, né, pelo que ela é em si, e não pelo que os outros acham, ou pelo como os outros acham que ela deveria ser. A arte transcendental e atemporal. Para os modernistas dessa segunda geração em Portugal, a arte ela deveria ser atemporal e transcendental. Ela não deveria ser algo compreendido só naquela época em que ela é feita, e sim algo que pudesse ser compreendido, pudesse ser entendido em qualquer época que fosse lido. Esse era um dos objetivos dessa geração do modernismo em Portugal. E o neorrealismo, que foi a terceira e a última geração artística do modernismo em Portugal, que teve o seu surgimento no ano de 1940, né, que antecede aí em 5 anos a Segunda Guerra Mundial, trazendo como principal característica a forte oposição ao governo do ditador Antônio Salazar. Então, eles vão trazer para a literatura a realidade, mas se opondo a esse governo desse ditador. Os artistas neorrealistas também costumavam trazer em sua obra a presença forte de uma literatura engajada. O que é uma literatura engajada? É uma literatura social, é voltada para os conflitos, para os problemas da sociedade. Tá? Pessoal, a questão de falar principalmente do modernismo português é porque não dá para falar de modernismo brasileiro sem buscar as raízes na Europa. E não dá para falar de modernismo português sem antes falar do Fernando Pessoa, que é considerado um dos maiores escritores da literatura mundial de todos os tempos, né? O Fernando Pessoa, ele nasceu no ano de 1888, ele foi registrado como Fernando Antônio Nogueira Pessoa e é considerado um dos artistas mais conceituados de toda a literatura portuguesa. Ele foi artista, jornalista, empresário, editor, crítico de política e crítico literário. Logo no início de sua vida artística, Pessoa criou vários heterônimos e ficou bastante conhecido por isso. O que são heterônimos? São personalidades diferentes que ele criou e essas personalidades eles são até independentes do seu criador. Ele criou outros autores com outros nomes, com outras características literárias que eram ele mesmo, mas ele escrevia como se fossem esses outros autores, tá? Cada um desses heterônimos, ele escreve por conta própria e com seus próprios exemplos literários. Cada um tem uma característica específica, tá? O Fernando Pessoa, ele teve sua carreira literária desdobrada em poesia ortônima, na qual ele assinava como ele mesmo. Então, se vocês pegarem Fernando Pessoa, poesia ortônima, são as poesias assinadas como ele mesmo. E poesia heterônima, que aí vem Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Cada um tinha uma personalidade diferente, era criado num lugar diferente, tinha características diferentes. Para ser sincera para vocês, eu acho que nem Freud consegue explicar esse desdobramento da personalidade do Fernando Pessoa em 3 outras personalidades diferentes. Mas se a gente for estudar melhor sobre Fernando Pessoa, a gente pode ver que registrados são 3 heterônimos, mas desconfia-se que ele tenha escrito mais de 50 heterônimos diferentes sejam atribuídos ao Fernando Pessoa, tá? Eu sei que vocês vão ficar chateados, vocês não vão gostar desse trabalho, mas se a gente tivesse com aula presencial, seria um trabalho que vocês apresentariam para mim. Então, eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão fazer um vídeo explicando sobre algum dos desdobramentos de Fernando Pessoa. Você vai escolher fazer um vídeo sobre o Fernando Pessoa, ele mesmo, sobre o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis ou o Álvaro de Campos. Nesse vídeo, você vai expor as principais características da obra do poeta escolhido, se for do Fernando Pessoa. Uma das principais características dele é a metapoesia. O que é metapoesia? Metalinguagem.
ele fala, ele escreve poesia sobre como escrever poesia, tá? Ele dá dicas de como escrever uma boa poesia. Eu acho que o Álvaro de Campos, ele é voltado para a questão de uma morbidez, de uma tristeza muito grande. E aí vocês vão falar das características principais da obra, do nome escolhido, e vocês vão colocar um trecho de alguma poesia que mostre essas características. Pensem que é uma apresentação de trabalho, mas uma apresentação de trabalho em forma de vídeo. Não precisa ser longo, tá? Aí eu quero que vocês me enviem pelo WhatsApp e essa semana vocês terão que fazer essa atividade, que é esse trabalho apresentado, mais uma atividade do livro da página 77, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, podem me perguntar, eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Mas esse trabalho, eu peço que vocês não deixem de fazer, não deixem de enviar, porque ele vai valer muita nota, tá bom? Um abraço, boa semana, bons estudos e bom trabalho. Tchau. Se cuidem.